Olá, boa noite. Boa noite, Felipe. Agora deu certo. Ah, Paralisinho ali. pois é, eu acho que fica você tentando entrar, eu tentando te convidar, aí o Instagram dá um nó aqui e não inicia. Mas agora vai. Não, não começou para ninguém. Então, É tá isso aí. bom. Então tá Última live, joia, então. Nilson. Essa é para ser a nossa última live sobre planejamento sucessório e holding familiar, né? A gente vem falando aí já há um tempo atrás, passamos por todas as fases, né? Falamos sobre as hipóteses da sucessão, quais são as opções que a gente tem, inventário, testamento, transmissão em vida, algumas problemáticas, introduzimos ali o que é a holding, como que vai funcionar o planejamento com a holding, falamos também das vantagens da holding, qual que é as proteções que ela vai poder oferecer, falamos sobre as economias que ela traz, falamos sobre os impostos que ela vai economizar, e hoje, para finalizar, então, a gente vai adentrar um pouco mais aí na questão do ITBI, né, que é um imposto importante aí também na questão de imóveis e de holding, né? E aí, com isso, eu acredito que a gente fechou aí todas as dúvidas, tudo que sobre o assunto de holding. E aí eu vou também, depois vamos abrir uma caixinha de pergunta ali para o pessoal poder mandar as dúvidas aí, se ficou alguma dúvida, a gente deixa a caixinha aberta aí, a gente vai respondendo durante a semana. É isso aí. Então, quando a gente fala, a gente colocou lá que a gente vai falar de TBI, que eu falei até no final da última live, eu comentei no sentido de a gente trazer pelo menos um tema mais aprofundado. Eu acho que o mais importante dele seria o ITBI, porque o ITBI ele viabiliza economicamente a holding, né? É através de uma boa estratégia com o ITBI e com muito cuidado com o ITBI que a gente consegue aí viabilizar economicamente para que qualquer tipo de família, qualquer porte de negócio, de econômico que a família tenha, consiga adentrar um sistema de holding. A gente veio falando lá que a holding é o melhor sistema para a sucessão, é o melhor sistema para fazer o planejamento, que dentro, que a gente, fora dele a gente vai ter sistemas que têm muitos problemas, mas e aí, ele se aplica para todo mundo? É só uma família milionária, que tem muito patrimônio, é só quem tem mais de dois, três imóveis, só quando tem um imóvel acima de 1 milhão, 2 milhões de reais, ou ele pode ser aplicado para absolutamente todo mundo, né? E aí que entra a questão da viabilidade. Uma das coisas que a gente pode fazer importante dentro da holding é garantir que seja o melhor sistema protecional do ponto de vista contábil e jurídico, mas que seja um sistema aplicável, porque não adianta eu falar que o inventário é muito ruim e muito custoso e trazer uma solução que custe tanto quanto, ou talvez até mais, né? Claro, e a intenção, claro, a gente sempre vai fazer a simulação previamente, né, de todas as despesas, tanto que teria numa situação de inventário, quanto vai se dar numa situação de holding, mas além dessa simulação que a gente faz para apresentar a economia real que a família teve, que a família vai ter posteriormente também na transmissão, a gente sempre busca viabilizar isso tudo, tanto na questão do imposto, que a gente vai trazer lá as economias, mas também na questão operacional. Isso é uma preocupação que muita gente tem, principalmente aquelas famílias que não possuem uma estrutura empresarial ainda. E aí ele fala: ah, não, abrir empresa eu nunca tive, nunca quis, isso é complicado, eu vou ter uma contabilidade para manter aí mensalmente, eternamente. E de fato é verdade, a pessoa que tem empresa, ela precisa ter um contador e tem que estar sendo atendida a todas as exigências legais aí da Receita Federal, vai ter que estar sendo atendida, todas as declarações acessórias vão ter que ser entregues, então é um custo manter uma empresa aberta. Quem dirá um sistema de holding que contemplam várias empresas, vários CNPJs, né? Mas a gente veio viabilizar isso através da equipe especializada da ControlGest, não só na questão ali de experiência, de know-how, de como fazer isso, mas também no custo. A gente possa oferecer uma equipe
que consiga fazer todo esse trabalho, mas que não tenha um custo tão elevado, onde a gente vai conseguir viabilizar isso através da constituição da hold, através de uma equipe que só trabalha com hold, um pessoal todo viabilizado, para que esse custo não fique tão elevado. E dessa forma a gente consegue manter a hold com um honorário que não seria tão alto quanto de uma empresa comum. Mas isso também é apresentado lá na simulação, nas nossas reuniões, no croquis final lá vai estar lá essa questão aí de custos com honorários, custo com a contabilidade também. Isso é muito importante. A gente falou na última reunião que a empresa, a holding, ela vai precisar ter um contador especializado em holding para poder seguir todas aquelas regras que a holding foi planejada sobre aquilo, mas também é importante que ela tenha um custo viável. A gente não vai jogar um custo lá que toda a economia que a família teve na transmissão se perca na manutenção. Isso não vai acontecer, a gente apresenta isso aí. E além dessa questão aí dos custos de honorários, a gente tem a questão do ITBI, né? Que a gente queria falar que a gente sempre vai buscar a isenção desse ITBI, a gente sempre vai buscar que ele não se ocorra, né? E aí o doutor pode falar aí da questão da imunidade do ITBI, né? Que a gente vai ter sempre isso aí. Então, a gente vai ter integralização das cotas da empresa, dos imóveis, mas a gente não vai ter o ITBI, né, doutor? Isso. Na verdade, dentro do sistema, da montagem do sistema, a gente tem várias barreiras para ir superando. Eu não quero dizer aqui que essas barreiras são porque a gente está tentando desviar da lei ou justificar alguma coisa. Se eu tiver que oferecer um sistema para eu sair de um inventário judicial e dentro desse sistema eu tenho que entrar com uma ação judicial para conseguir fazer ele valer, eu acho que eu estou pelo caminho errado, porque daí eu estou entrando com uma ação para evitar outra, não faz sentido. A ideia é sempre a gente aplicar da melhor forma possível para que administrativamente a gente consiga todas as isenções de imposto que a gente está buscando sem nenhum tipo de problema. Tem que judicializar absolutamente nada. Mas o fato é que a gente escolheu o ITBI para falar hoje porque o ITBI está muito em alta, assim, está muita gente conversando e falando sobre ele por conta de decisões judiciais, né? Então, eu vou passar um breve resumo, né? O que a gente tem hoje? Quando a gente transfere um bem imóvel por ato oneroso, ou seja, a gente está fazendo isso de forma custosa, e não necessariamente onerosidade significa pagamento em dinheiro, mas integralização de capital social, por exemplo, também é um ato oneroso, né? O sócio está colocando aquele patrimônio lá para integralizar a empresa, para que a empresa possa ter atividade. Então, isso é o ônus que ele está suportando. Quando a gente tem esse ato oneroso, a gente tem a incidência do ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que se paga para a prefeitura, um tributo municipal. Quando ocorre a integralização, teoricamente, por ser um ato oneroso, nós temos a incidência do ITBI. Mas, se for especificamente para a integralização de cotas sociais de uma empresa, existe uma imunidade tributária, ou seja, existe dentro da legislação um artigo dizendo que não incide aquele tributo caso aquela transmissão, né, de bem imóvel esteja sendo realizado em integralização de capital social. Essa imunidade ela não está numa lei qualquer, ela está no que a gente chama de Carta Magna, na Constituição Federal, né, que é a lei maior de todas, está lá no artigo 156. Essa imunidade tributária ela garante para todos os nossos clientes que a gente vai construir a holding que quando a gente transmove o imóvel da pessoa física dele para dentro de uma empresa que a gente constituiu, ele não pague ITBI, ele vai ser isento do ITBI. Inclusive, a prefeitura dá uma certidão de que não existe ITBI nessa operação, para a gente poder levar lá no registro de imóveis e falar, registro de imóveis, agora esse imóvel ele está no nome dessa pessoa jurídica aqui, você tem que anotar isso, fazer um registro de transferência, vai ficar lá na matrícula anotado, não precisa de escritura pública nem nada, só o contrato social e a certidão da prefeitura falando que não existe o ITBI naquela operação. Mas, de fato, é uma barreira conseguir isso, por uma barreira. E não é tão fácil assim para todos os municípios, para todas as regiões do Brasil, porque
muitos, mas muitos mesmo, municípios têm feito adotado uma estratégia de incidir o ITBI, pelo menos em parte daquela integralização, em parte daquela operação que está sendo realizada. Com base no que eles fazem isso, né, que os municípios têm feito isso? Eles têm pego um tema do STF, um tema 796. Esse tema é um julgamento de ação de recurso repetitivo, que juridicamente se chama. O que isso significa, né? Quero falar aqui hoje de uma maneira bem tranquila, até quem for algum colega aí da área jurídica que me perdoe pela simplicidade das palavras, mas a ideia é fazer com que qualquer pessoa consiga entender aqui do que a gente está falando. Então, quando a gente tem um recurso repetitivo, a gente quer dizer que o tribunal está julgando aquele tema, aquela ação específica, e vai valer para todos os outros casos idênticos. Então, a gente tem um tema chamado tema 796 do STF, né, Superior Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, desculpa, e esse tema ele fixou um entendimento que vale para todo mundo, para todos os processos, para todos os casos iguais, seja em processo ou não, que não existe a imunidade, não vai se aplicar a imunidade, a isenção do ITBI, quando o valor do imóvel, né, que está sendo utilizado, está sendo transferido para a empresa, for maior do que o valor das cotas que está sendo integralizado. Então, vamos traduzir isso para um caso prático, para a gente poder entender. A gente tem um imóvel que vale R$1 milhão e nós abrimos uma empresa com R$100 mil de capital social. A gente precisa integralizar esses R$100 mil com o imóvel que vale R$1 milhão. A gente vai colocar o imóvel lá dentro da empresa e a gente integralizou. 100 mil está resolvido. Mas a gente tem outros R$900 mil para resolver. Porque o imóvel foi inteiro. A gente não partilhou. O imóvel não é uma pizza que a gente pode pegar qualquer parte dela e separar. Então, e o resto, os outros R$900 mil, aí até devolvo para você aí, Felipe, para você explicar contabilmente o que acontece com esses outros R$900 mil nesse exemplo que eu estou dando aqui. Então, como que é tratado isso, né, doutor? Por isso que é importante que a gente fala da especialidade da holding do contador, de quem está fazendo a administração dessa holding. Porque a imunidade do ITBI ela existe sim, mas ela tem diversas regras para ser seguidas, né? Ela tem que ser obedecida uma série de critérios para que não se perca essa imunidade. Essa questão do valor do imóvel ser superior ao valor das cotas, de fato, o imóvel ele é indivisível, né? Ele não tem como eu fracionar o imóvel. Então, isso contabilmente, como que ele vai se dar? Ele vai ser uma reserva de patrimônio. Ele vai ficar na contabilidade registrado como uma reserva à parte das cotas, né? É isso que acontece na contabilidade, contabilmente. Então, beleza. Então, a gente tem o imóvel de R$1 milhão, foi para a pessoa jurídica, integralizou um capital social, ou seja, a empresa tem um capital social de R$100 mil devidamente pago, integralizado. E os outros R$900 mil, pelo que você está me falando, ele vai ficar em reserva de capital, ele vai ficar lá reservado, não vai ser capital social, vai aparecer lá na Receita, quando pesquisar qual que é o capital social da empresa, porque ele está em reserva, né? É uma reserva interna ali, ninguém vê esse patrimônio. Fica só registrado no documento fiscal, contábil, não é público. Beleza. A gente tem esses R$900 mil. É justamente aí que o tema 796 do STF veio falar para nós, olha, quando você tem uma reserva de capital, quando o teu imóvel extrapolou muito o valor da cota que você integralizou, essa diferença, essa reserva de capital, ela não goza de imunidade tributária, ou seja, ela não tem direito a essa isenção de ITBI. Então, o município pode aplicar o ITBI sobre ele, né? Então, basicamente o que o STF falou e decidiu, né, trocando em miúdos, trocando em palavras mais fáceis aí, é que quando existe um imóvel de valor maior, ele basicamente vai ser feita uma comparação com o valor da cota e a diferença vai ser tributada. Essa é uma barreira que a gente tem que enfrentar, né? É isso mesmo. Então, são algumas normas que o ITBI tem para a gente poder garantir essa imunidade, né? E também tem o seguinte, aquilo que o doutor falou no início, de que a gente pode integralizar o imóvel na empresa e por ela ser uma transmissão ali não onerosa, a gente tem a isenção.
mas a prefeitura também tem outros cuidados, como, por exemplo, se a gente tiver a exploração desses imóveis, a prefeitura pode sim cobrar o ITBI. Né? Então, inclusive, esse é um dos motivos da gente trabalhar com o sistema de holding com diversas células, porque se acaso seja necessário a gente fazer a exploração desses imóveis na forma de aluguel ou mesmo na forma de comércio de imóveis, a gente tem que fazer isso de uma forma a preservar aquela célula onde está integralizado o imóvel. Porque caso o imóvel caiu lá, daqui 6 meses eu começo a movimentar ele, a prefeitura vai sim monitorar esse imóvel, essa movimentação, e ele vai sim aplicar a cobrança do ITBI. Isso é uma coisa que também pode vir a acontecer, né? A gente tem que estar atento para isso. Novamente, eu falo sobre a questão de ser um especialista em holding, quem está fazendo a contabilidade desse sistema de holding, dessas empresas, para que não seja feito um planejamento lá atrás, toda uma montagem do sistema, e dali para frente a administração seja feita de forma inadequada, a gente vai pouco a pouco perdendo tudo aquilo que foi construído. Então, o ITBI existe a imunidade, existe sim a imunidade. As prefeituras, algumas vezes, elas utilizam de um entendimento do STF ali para tentar derrubar de uma forma, tem a questão da movimentação da empresa, que ela pode vir sim a derrubar o ITBI. Por isso que o ITBI ele é uma questão polêmica, né? Algumas pessoas ali que não têm tanta experiência com holding, ele pode falar, não, a questão do ITBI é meio delicada, talvez a gente não consiga. Mas a gente conhece toda essa legislação, todo esse trâmite, e a gente faz esse acompanhamento para garantir que aquilo que foi planejado, ele venha a ser realizado de fato, né? A gente, se precisar fazer algum recurso junto à prefeitura, acompanhar algum processo, a gente consegue fazer, né, buscando essas atitudes que já foram feitas corretamente, né, doutor? Isso. Então, assim, como você falou, né, a imunidade, a isenção do tributo, ela está prevista na Constituição? Está. Mas ela existe regra, né? Não é simplesmente integralizei e pronto, acabou. Né? Principalmente, essas regras elas devem ser bem observadas. Na prática, a gente tem que fazer com bastante cuidado, e a especialidade de se trabalhar com holding favorece isso, porque a prefeitura ela nunca quer perder o tributo. Né? O ITBI é um tributo importante para a prefeitura. Ela nunca quer perder isso. Então, ela sempre vai buscar te cobrar. Ela vai te fiscalizar, ela vai olhar se você fez certo ou não. Então, talvez no passado, isso era uma prática um pouco... tinha pouca gente que trabalhava com holding, pouca gente que tinha holding, então não se via muito, e com o passar do tempo foi aumentando, foi difundindo, e a prefeitura foi ficando cada vez mais esperta, seja na parte de fiscalizar isso que você falou, que é não poder ter atividade que opera, que tem mais que metade do seu faturamento oriundo de atividade de exploração de imóveis, né? Seja com essa questão da reserva de capital que eu estou falando aqui. E ainda sobre a reserva de capital, é importante que a gente observe o seguinte, que o tema do STF, ele fala versus capital social que está sendo integralizado. Então, como que eu fujo disso? Como que eu cumpro o requisito legal e não caio no tema do STF, ali, o tema 796? Como que eu vou fazer isso da forma correta? Eu vou aplicar o valor histórico. Eu tenho que me apegar e me preocupar com o valor do meu imóvel. Se ele está falando que é valor do imóvel versus valor de cota, eu tenho que me apegar ao valor do meu imóvel. Qual que é o valor do meu imóvel? É o valor avaliado? É o valor venal, como chamam? O que é? E a gente já falou em outra live aqui sobre o valor histórico do bem, né? Quando a gente estava falando lá de TCMD, a gente estava falando do valor histórico. Ele vai recair sobre o valor do patrimônio, mas é sobre o valor do patrimônio quando você comprou, quando a família adquiriu aquele patrimônio lá atrás, né? Vai ter correção, vai ter avaliação, vai ter isso. E a gente se apega aí. Mas daí a gente tem outro problema. Quando a gente vai na prefeitura, a prefeitura não quer saber valor histórico, ela tá nem aí, né, com isso. Ela quer saber de uma avaliação, que muitos chamam de valor venal, né, em pequeno
parênteses aqui, valor venal não significa valor de avaliação de prefeitura, isso é um termo totalmente equivocado, não é o correto. Valor venal, a palavra venal vem de venda. Valor venal é o valor do negócio jurídico, o valor da venda do imóvel. Então, é aí que a gente se apega ao valor histórico do bem e leva para a prefeitura a explicação e a construção da nossa holding da forma correta, trazendo para ela e mostrando, olha, prefeitura, eu integralizei aqui R$100 mil, nesse exemplo que eu estou dando aqui, de capital social, com um imóvel que eu adquiri em 1990, por exemplo, a R$100 mil. Como que eu provo que eu adquiri ele a R$100 mil? Ou seja, foi o valor venal, o valor que eu efetivamente paguei, que o vendedor realmente vendeu para mim, a minha declaração de imposto de renda. Minha declaração de imposto de renda dizendo o valor que eu paguei lá em 1990 por esse imóvel. Tá? E aí a gente tem esse cuidado, né, pela uma experiência que a gente já tem aqui com a construção de holding, com todo esse sistema que a gente montou, e a gente acabou enfrentando ainda alguns problemas com algumas prefeituras que não admitiam essa prática, por, obviamente, fingir que não é uma prática correta para tentar tributar. O objetivo da prefeitura é tributar. E aí entra um segundo tema. O segundo tema, só que dessa vez de outro tribunal. Aí um tema do STJ, um tribunal superior, que decide coisas abaixo da Constituição, né? Porque a imunidade tributária que eu estava falando antes era do STF, um artigo da Constituição Federal, e agora a gente fala especificamente da base de cálculo do ITBI num julgado do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que é o tema 1113. Esse tema que o STJ trouxe, esse julgamento repetitivo, que novamente vale para todo mundo que tem um caso idêntico, todos os processos já em trâmite ou não, ele definiu alguns entendimentos sobre a base de cálculo do ITBI. Como que se apura, como que é a base de cálculo do ITBI. E esse tema é extremamente importante para o nosso sistema, para fazer valer essa estratégia de não cair no tema 796 do STF e para fazer a construção da holding da forma correta. Porque esse tema, ele define com clareza que a prefeitura não pode avaliar administrativamente o imóvel para definir previamente a base de cálculo do ITBI. É bem simples, ela não pode fazer isso. Porque, segundo o tema 1003 do STJ, a base de cálculo do ITBI será o valor do negócio jurídico, o valor da compra e venda em condições normais de mercado. O valor do negócio jurídico em condições normais de mercado. O que são condições normais de mercado? Um valor razoável, um valor, né? Não vou transferir um imóvel de R$1 milhão falando que eu paguei por ele R$1. E aí existe essa questão. Quem fizer isso, transferir um imóvel de R$1 milhão falando que está pagando R$1 por ele, a prefeitura, segundo esse tema 1113 do STJ, pode instaurar um processo administrativo, como se fosse um processo investigativo, para apurar o valor real desse imóvel e apurar se você não está tentando fazer um ato fraudulento. Mas ela não pode, antes de te tributar, tentar avaliar o teu imóvel para te falar quanto que ele vale e quanto tem que pagar de ITBI. Então, isso fica bem claro nesse julgado. E quando, novamente, né, acabei de falar aqui, quando a gente fala de valor de ITBI, a base de cálculo ser de acordo com o negócio jurídico em condições normais de mercado, a gente tem um dispositivo legal que autoriza a gente transferir o imóvel pelo valor histórico do bem, pelo valor que a gente pagou dele lá atrás, que está na nossa declaração de imposto de renda. Logo, essa é a condição normal de mercado, o valor que eu paguei, né? Então, tem... Pequeno parênteses aqui, né, doutor? Que consta na declaração de imposto de renda, mas a gente tem diversos casos aqui que a família vem e fala assim, eu não fiz a declaração de imposto de renda, eu não tenho a declaração, então perdi esse benefício. Não é assim que funciona. Não é, apesar de você não ter feito a sua declaração de imposto de renda no período que você deveria ter feito, que você não apresentou os seus rendimentos, talvez porque você estivesse isento, não estivesse obrigado a entregar naquele momento,
Por mais que você não tenha a declaração feita, nada te impede de fazer essa declaração agora e colocar lá o valor do imóvel que você pagou naquela época. Você vai encontrar esse valor lá no teu contrato, lá na sua escritura, lá no cartório, você vai encontrar essa informação. Então, por mais que você não tenha a declaração de imposto de renda, a gente ainda continua falando em valor histórico. Eu posso estar enganado, você que é da área vai saber me confirmar, mas o que nos autoriza a transferir um imóvel pelo valor, para a integralização do capital social, pelo valor histórico do bem, ou seja, isso será considerado valor condições normais de mercados, né, seguindo então o tema 1113 do STJ, é um dispositivo legal do regulamento da própria tributação, do próprio fisco, né? Sim, do próprio decreto de imposto de renda já tem previsão, já tem entendimento, isso já dentro da Receita Federal, dentro do entendimento, isso aí já é bem claro e bem definido, não existe discussão quanto a isso, né? Isso tá bem tranquilo já o entendimento. Então, o ITBI, ele tem toda essa polêmica, tem bastante discussão, algumas pessoas ainda têm medo, será que é isso, será que é aquilo? A gente encontra muitos casos, inclusive um que o doutor fez a defesa para nós em Balneário Camboriú, onde a gente teve até uma vitória lá no Conselho Administrativo da Prefeitura, onde muitas vezes a gente esbarra também nisso. A prefeitura, mas quem é a prefeitura? Quem é esse verdadeiro interessado? É o prefeito que está lá querendo receber esse TBI? Não, muitas vezes a prefeitura ela tem os secretários dela, o pessoal, para tratar desses assuntos, e muitas vezes eles não têm essa experiência, esse conhecimento, e de repente cai no colo deles lá um entendimento, um pedido de isenção do ITBI, e eles, na obrigação deles de representar o município e garantir o interesse do município, eles acabam interpretando a lei da forma deles e acabam vindo buscar algum entendimento desfavorável, né? E é por isso que existe esse trabalho nosso de esclarecimento, de trazer jurisprudência, de trazer entendimentos do STF, do STJ, para poder sanar isso, né? É isso que faz o ITBI ser um assunto polêmico. E é por isso que a gente tem que ter essa experiência, a gente tem que ter esse know-how, a gente tem que ter esse conhecimento sobre holding para poder garantir tudo isso, né? A gente não pode simplesmente falar, como eu disse na primeira live, eu vou abrir uma empresa, vou enfiar tudo lá dentro e vai dar tudo certo. Outra coisa que eu também conversei na última live, que eu deixei bem claro, a gente está falando aqui de imóveis, que é a coisa mais comum que aparece mais aí nos nossos casos, né? O imóvel que o pessoal mais se preocupa na hora da transmissão. Mas existe diversos tipos de patrimônio, inclusive operacionais, que também costumam gerar muita dúvida aí nas famílias. Como é que eu vou passar aqui? Eu tenho uma empresa, eu tenho um comércio, eu tenho uma indústria, eu tenho um supermercado. Como é que eu vou passar isso para minha família e como é que vai se tratar a questão do ITBI? Né? Isso aí vai ser na questão histórica também, que a gente vai conseguir ganhar esse valor, como é que a gente vai fazer essa transmissão. E aí entra uma estratégia ainda dentro do ITCMD e tudo mais, que ela é totalmente diferente da questão de imóveis, né? A gente já não vai mais falar ali da questão da transmissão histórica, da gente poder colocar o valor. A gente já vai começar a falar sobre... A gente tem a possibilidade de fazer a aquisição desse negócio, desse comércio, dessa atividade que a pessoa tem, fazendo uma doação menor dele para a holding, né? A gente pode fazer uma doação de 10%, por exemplo, do comércio, a gente faz a doação para a holding e a gente pode, pouco a pouco, dentro de um planejamento, ir adquirindo um outro percentual desse comércio, o próprio lucro que ele gera. Mas como é que eu vou comprar esse comércio? Da onde que vai sair o recurso? Da onde que vai vir para existir a compra? O próprio lucro que o negócio traz, ele pode ser distribuído o lucro para o sócio específico que a gente definir, não necessariamente precisa ser distribuído igualmente no percentual do capital social, e aí a gente pode adquirir essa empresa, comprando as cotas dela pouco a pouco, se a gente tiver tempo para isso, de acordo também com o lucro que essa empresa está gerando, sem estar gerando imposto a pagar, e sem estar pagando também o ITCMD de doação daí, porque não existiu a doação, existiu a compra e venda. Então, esses impostos
aí que a gente vem buscando essa economia, que, como eu disse no começo, a gente vai apresentar uma simulação para a família, vai apresentar um resultado final para a família, mostrando onde houve o ganho. Tudo isso vem de muita experiência, de muita discussão, de muito entendimento da parte jurídica, da parte contábil, trabalhando junto, vendo como que isso se dá também na prática, não só ali a lei lá, isso funciona assim, não, vamos ver como que isso dá na prática, como que está a aceitação da prefeitura, como que está o posicionamento do cartório, a hora que você leva o documento a registro e como que se dá tudo isso. Então, essas são as questões das polêmicas desses impostos, né? E é por isso que você deve sempre buscar um profissional capacitado que conheça e saiba o que ele está fazendo. Porque, de fato, se eu for só pegar, abrir uma empresa e colocar tudo lá dentro, no valor que me mandarem colocar, no valor que der lá, isso vai acabar gerando um monte de imposto e muito provável nem seja viável. Então, é muito importante esse conhecimento todo, né, doutor? Isso. E eu diria que até pela tua explicação, que vão existir situações de famílias em que a integralização do capital social com imóveis talvez não seja a melhor saída. É por isso que a gente precisa dessa bagagem, esse trabalho conjunto da contabilidade com a parte do direito, com o advogado, entregar a melhor solução possível. Fazer com que a holding, que tem todos aqueles serviços que são prestados para a família, que a gente falou na última live, prestem esses serviços, né, garantir que esses serviços vão estar ali, né, a segurança patrimonial, a economia com impostos, gestão, controle do patrimônio, de forma adequada e livre de imposto, ou pelo menos que gere uma economia, que gere viabilidade de você fazer a holding e optar por ela ao invés de um outro sistema de planejamento sucessório, que foi o que a gente falou na primeira live. Então, são os outros, né? Então, é interessante que esse sistema, ele pode ser ele é muito personalizado, ele vai ser moldado de acordo com a condição de cada família, como você falou, vão ter situações operacionais que, com o lucro da empresa, você vai comprar as células da holding e vai fazer essa troca de maneira lícita e econômica para a família. Mas talvez até com imóveis, né? Se já é uma pessoa, uma família que atua no ramo de administração de imóveis, por exemplo, a gente vai manter essa administração de imóveis e ao invés da gente integralizar esses imóveis, a gente vai fazer essa operação deles e adquirindo a holding, que por sua vez já está com as cotas doadas, e aí a gente vai ter ganho não só de nem discutir isso que eu expliquei aqui sobre TBI, não vai ter essa discussão, porque daí é compra e venda, não é integralização, e ainda a gente vai ter outro ganho, porque como a holding ela nasceu do zero e ela foi o patrimônio dela foi aumentando com o lucro de outra operação, quando ela foi doada lá no começo para os herdeiros, né, para os sucessores do patriarca, aí, ela tinha um patrimônio muito pequeno. Então, você vai pagar o ITCMD sobre aquele patrimônio, talvez sobre um capital social de 5, 10 mil reais. Ou seja, a gente não vai discutir TBI e ainda vai ter um ganho muito grande de ITCMD se a gente comparar com qualquer outro modelo de planejamento sucessório. Então, todo esse sistema e essa parceria advogado-contador é importante para garantir esse tipo de situação, esse tipo de personalização de acordo com a condição de cada condição e negócio de cada família, né? Perfeito, doutor. Então, acho que é isso. Sobre holding familiar aí, a gente falou bastante coisa, tentamos adentrar aí nos maiores detalhes para explicar o que é, como funciona, para que serve, aonde que está a economia real disso tudo, aonde que está a viabilidade, onde é que estão as vantagens, tá? Então, o pessoal que tiver mais dúvidas ainda, eu vou deixar a caixinha de dúvida ali para mandar as dúvidas específicas. E também a gente está à disposição. Tá? Esse é um sistema que a Controgest desenvolveu junto com o escritório do Dr. Nilson Filho, que a gente faz esse trabalho em parceria, contabilidade e advogado. Isso aí a gente, para poder oferecer o serviço mais completo, e a gente também vai estar à disposição. Alguém que entendeu que isso não faz sentido para mim, vai sanar minha necessidade, ou quero conhecer um pouco mais, também pode estar marcando uma consulta e a gente até pessoalmente pode esclarecer ainda mais sobre isso tudo. Eu acho que aí a gente conseguiu finalizar bem sobre holding. A gente também vai estar disponibilizando aí na próxima semana
a nossa página específica sobre holding, onde vai ter alguns vídeos explicativos. Aqui na página da ControlGest também já estamos deixando alguns posts ali explicando mais sobre holding, que é para o pessoal realmente estar conhecendo mais sobre isso aí. Então, queria agradecer aí, Dr. Nilson, pela parceria nessas últimas lives aí. Estivemos juntos nas últimas semanas aí, conversando com o pessoal, disposição, todo esse esclarecimento jurídico aí, trazendo sempre o embasamento em lei, para o pessoal ter essa segurança mesmo. Beleza? Beleza, obrigado, Felipe. Eu acho que vai ser bem interessante aí. Você está disponibilizando uma página e uma plataforma específica para o pessoal procurar informação, se antenar sobre esses assuntos e sempre que possível aí estar marcando consultas para você estar levando ainda mais conhecimento, ainda mais esclarecimento sobre esse assunto tão em voga agora, que é a holding patrimonial, né? Que é um grande benefício para todas as famílias aí brasileiras. E eu que agradeço aí o convite e a oportunidade de a gente estar compartilhando o conhecimento. A gente já tem uma parceria forte aí na elaboração, na prática, né? A ControlGest é um escritório bem completo no que diz respeito à holding familiar e também outras áreas de atuação que vocês têm, com equipes excelentes aí, um atendimento rápido, bastante plataforma digital aí para o cliente acessar de forma rápida aí todas as informações, tirar dúvidas. E eu também fico sempre à disposição, minha página está aqui, você já comentou de alguns julgados nossos, de vez em quando eu posto alguma coisa lá. Inclusive, já tem alguns julgados lá que eu participei fazendo sustentação oral, etc. A gente está sempre tentando compartilhar o máximo de informação com o pessoal. Eu fico à disposição aí para, novamente, estar crescendo sempre que possível qualquer dúvida sobre holding familiar. Isso aí, beleza? Obrigado, doutor. Obrigado, pessoal, que acompanhou as lives aí. Segue a página da ControlGest, segue a página do Dr. Nilson aí. A gente vai soltar mais material para vocês. Valeu, uma boa noite. Obrigado a todo mundo, boa noite. Até mais.